Olá a todos, eu peço licença para entrar na casa de cada um de vocês, trazendo algumas palavras, alguns estudos, um pouco mais de aprendizado sobre os ensinos de Jesus, que esses ensinos possam acalentar o nosso coração, nos fazer refletir sobre a nossa vida. E vamos hoje refletir um pouco sobre a morte que assusta tanto, que a gente tem tanto medo, que é tão difícil para entendermos, que nos desgasta tanto, que nos entristece tanto. Vamos estudar hoje, vamos procurar aprender o que é a morte, o que é a desencarnação, por que ela existe e como que nós podemos encará-la, como que nós podemos superá-la de alguma forma, né? Se é que assim nós podemos dizer. E para aprendermos um pouco sobre isso, vamos primeiro fazer uma prece, fechando os nossos olhos físicos, se assim pudermos, se assim nos sentirmos confortáveis, com o nosso pensamento ligado a Jesus. Pensando que Ele está aqui, junto com cada um de nós, nos dando a sua mão, nos abraçando, nos acalmando, nos lembrando que Ele está sempre por perto, que Ele precisa estar no nosso coração a cada dia da nossa vida, que nós não podemos deixar de ter fé, esperança, sabendo que Jesus está sempre conosco. E vamos pedir a Ele que derrame sobre nós a sua bênção, o seu amor, nos ajudando a entendermos a lição de hoje, o estudo de hoje, nos ajudando a fazer com que esse estudo faça sentido na nossa vida, para que possamos aprender e crescer como espíritos eternos que somos em busca de aprendizado e de evolução. Que Jesus nos abençoe e fique conosco hoje e sempre. Então vamos falar sobre a morte. O que é a morte? Por que ela nos faz sofrer tanto? O que acontece? O que a gente pode tirar de proveito sobre a morte, se é que dá para tirar algum proveito? E o que vem depois dela? O que acontece depois? A morte é o quê? É a volta ao plano espiritual. E tem sido muito difícil ouvir sobre os desencarnes causados pelo Covid, né? E sempre foi muito difícil falar sobre a morte, passar por essa situação de perder alguém querido, e sempre vai ser difícil. Mas também vamos lembrar que essa pandemia, tudo isso que está acontecendo agora, não é a única causadora das mortes do mundo. E nunca será. Mas é o que nós estamos passando agora no momento. Também vamos lembrar que a morte, ela não é uma punição, ela não é o fim. A morte é o retorno à casa do Pai, é o retorno à pátria espiritual. Nós somos um espírito eterno, vivendo temporariamente nesse mundo de provas e expiações, usando esse corpo que um dia vai falir, vai pifar, ou seja, ele vai morrer. Essa passagem aqui na Terra, ela é muito rápida perante a eternidade, mas ela é muito importante para a nossa evolução. E é por isso que nós temos que tirar o máximo de proveito dela, aprendendo, evoluindo, crescendo e superando a cada dia, nos superando a cada dia. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos jogar o tempo fora porque ele é muito precioso e nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos aqui como encarnados aqui na Terra. Mas como assim, Luciana? Como assim retorno? Nem todo mundo está familiarizado com isso que nós aprendemos no Espiritismo, né? De que nós somos um espírito usando um corpo físico para poder viver aqui na Terra. Então vamos primeiro tentar entender melhor isso. O que é isso? O
que é esse espírito e esse corpo físico? Quem nós somos? Nós somos um espírito, que nós usamos um corpo para poder viver aqui na Terra. O que é o espírito, então? A pergunta 23 do Livro dos Espíritos diz assim: o espírito é o princípio inteligente do universo. E nós também temos um perispírito, que nos dá a forma, que faz com que, quando nós voltemos para a pátria espiritual, que ele seja o nosso invólucro, né? Que ele seja aonde o espírito pode ser reconhecido. Ele é a forma do espírito. E é onde guarda também todas as nossas memórias físicas. E aí, quando encarnados, nós também temos esse corpo físico. Então, quando encarnados, somos espírito, perispírito e corpo físico. Numa aula de evangelização infantil, eu aprendi sobre esse trio de espírito, perispírito e corpo físico como um vidro de perfume. Nós temos o cheirinho, aquele aroma que nós sentimos. Vamos pensar que aquilo é o nosso espírito, é a essência daquele frasco, a essência daquele vidro, é o cheirinho. Esse é o nosso espírito, é a nossa essência. E aí tem um líquido que faz com que esse cheirinho possa ter uma forma. Esse líquido, ele pode ser chamado do nosso perispírito. Ele dá uma forma à nossa essência. E o frasco de perfume, que pode então ser chamado do nosso corpo físico. Se esse frasco cair no chão, o espírito e o perispírito ainda continuam existindo. Assim, a nossa morte é o frasco de perfume que quebrou, que acabou. Mas o líquido, mesmo que ali derramado no chão, ele ainda existe. E aquele cheirinho, ele também existe. E aquele que é a nossa essência. Então, a nossa essência, o cheirinho. O líquido, o nosso perispírito, que está dando a forma à nossa essência. E o frasco, que pode existir ou não, é o nosso corpo físico. Então, se ele quebrar, o espírito e perispírito continuam existindo, porque ele é eterno. É claro que isso é muito simples, né? Tanto é que eu falei que tirei de uma historinha de evangelização infantil. Mas o importante é nós entendermos como um depende do outro, mas como os dois, o espírito e o perispírito, podem não precisar do frasco, porque quando a gente não está mais aqui na Terra, nós não precisamos mais desse frasco. E esse frasco, sem o espírito e perispírito, o frasco vazio, ele nada mais é que uma roupa. É uma roupa que não serve para nada, né? Ela não tem animação, porque a vida está no espírito. E vamos também lembrar que não é porque o frasco é bonito que o perfume é cheiroso, né? E vice-versa. Como diz o ditado, às vezes por fora bela viola e por dentro pão bolorento. É até difícil de falar. Por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Porque o que importa, na verdade, é a nossa essência e não a nossa aparência. Não podemos julgar as pessoas pela aparência. Tá, muito interessante, né? Mas tá tudo aí, tudo explicadinho no Livro dos Espíritos. Allan Kardec, através de muita pesquisa, nos deixou o Livro dos Espíritos. Então, para aprender tudo isso, para aprender melhor sobre tudo isso, com muito mais detalhes, sugiro o Livro dos Espíritos. Ler todas as perguntas e respostas, tentar entender e buscar. Ainda temos outros livros que nos ajudam a entender sobre tudo isso. Então, quando nós falamos em morte, nós precisamos pensar se estamos falando da morte do corpo físico ou da morte da alma, né? Aquela morte que nos consome por dentro, aquela morte que nós causamos de dentro para fora. Porque tem várias maneiras de morte. Não é só quando o corpo físico, né? Quando o vidro quebra, o perfume quebra. Não é só a morte do corpo físico que nos leva de volta à pátria espiritual. Tem outros tipos de morte que vai acabando com a pessoa pouco a pouco, mesmo ainda em vida. Pessoas que passam o tempo sem sentido,
sem procurar aprendizado, sem procurar progresso. Por exemplo, pessoas que passam horas em frente a um videogame, ou em frente à televisão, ouvindo música sem sentido o dia inteiro, que pelo menos sejam músicas evangélicas, né? Porque pelo menos já está aprendendo alguma coisa. Mas é a lei do progresso. Então, as pessoas que passam o dia inteiro ou horas fazendo isso, né, desperdiçando o seu tempo, elas estão deixando de viver. E deixando de viver é uma maneira de morrer aos poucos. Os idosos que estão abandonados, eles morrem de tristeza, morrem pouco a pouco todos os dias. As pessoas que não buscam trabalho ou estudo, que ficam ociosas em casa, esperando a vida passar, esperando as coisas caírem do céu, elas também estão deixando de viver, estão deixando de evoluir. Pessoas amargas que reclamam de tudo, que falam mal dos outros, que não encontram a felicidade nas pequenas coisas, estão morrendo aos poucos. E a pessoa que desiste dos seus sonhos, que desiste da sua saúde, da sua vida, que deixa de lutar pelas coisas que gostaria, que ter vontade, ela está morta e nem está sabendo. Muitas pessoas estão morrendo aos poucos, dentro da sua amargura e da sua falta de felicidade. Isso também é morrer devagar. E uma morte que nós mesmos estamos nos causando. E ainda tem aquelas pessoas que procuram a morte, né? Involuntariamente, mas acabam procurando a morte. Por exemplo, agora nessa pandemia, às vezes nós escutamos as pessoas falarem assim: ah, eu não tenho medo, não. Ah, eu não vou morrer. Isso vai acontecer com os outros. Não, não, mas eu tenho fé. Eu não vou morrer. E deixa de se cuidar. A partir do momento que nós sabemos que nós precisamos nos cuidar, que nós precisamos nos proteger e não estamos fazendo por irresponsabilidade, nós estamos procurando a morte. Se tivermos que pegar Covid, que morrer de Covid, que não seja pela nossa própria culpa, que não seja porque nós deixamos de fazer o que nós aprendemos, que tanto estamos ouvindo todos os dias que deveríamos fazer para nos proteger. Essas pessoas que não estão se protegendo, elas têm as mesmas atitudes das pessoas que participam de esportes violentos, de brincadeiras perigosas, as pessoas que usam drogas e bebidas, todos os excessos de qualquer natureza. Essas pessoas estão se arriscando, essas pessoas estão machucando ou buscando de alguma maneira, talvez involuntária, a morte, porque estão brincando com a própria vida, arriscando o corpo físico. E esse corpo físico, ele nos foi dado e ele precisa ser cuidado. Não é uma roupa que nós perdemos, que não serve mais, ou que rasgou e que a gente vai trocar por outra, né? Vai chegar ali e falar assim, ah, me dá um corpo novo. Se fosse assim, eu já tinha ido lá pedido igual da Gisele Bündchen, mas não é assim. Eu vou ter que cuidar dele, cuidar desse aqui, porque é o único que eu tenho, né? Então não adianta querer ficar se iludindo que esse corpo vai falir, eu vou conseguir outra, porque não vai. É desse que eu tenho que cuidar, porque é desse que também eu vou prestar as contas. Tudo isso que eu faço com o meu corpo físico, eu vou deixar marcas no meu perispírito. O perispírito também serve para isso. Quando eu falei que ele guarda nossas memórias, ele guarda também, às vezes, alguns machucados, algumas doenças que nós causamos ao nosso corpo. E às vezes de maneira involuntária. Para conhecer mais sobre isso, para aprender mais sobre isso, eu sugiro a leitura do livro Nosso Lar, ou mesmo assistir um filme, que é um filme delicioso de assistir. O filme Nosso Lar, de André Luiz. Para quem preferiu o livro, para quem preferiu o filme, ou para quem preferiu os dois também, é muito bom. E nós também vemos, sabemos e fazemos, né? Algumas pessoas, elas adoecem o próprio corpo e sem consciência do que elas estão fazendo. Pessoas que engolem emoções básicas, como medo, como raiva, que têm dificuldade de digerir situações que estamos vivendo, como essa agora, novamente de Covid, né? Uma situação tão desafiadora, a pessoa que não aceita, né? Que não consegue digerir aquilo, ela pode causar uma gastrite, ou o início de uma gastrite no corpo. O diabetes pode significar a falta de doçura, de afeto, de ternura.
que são condições que tornam a vida mais agradável. Problemas cardíacos podem estar relacionados ao endurecimento do nosso coração. A raiva, as explosões de ódio podem causar distúrbios hepáticos. A nossa rigidez mental, o nosso excesso de crítica também podem colaborar com o aparecimento aí de uma gastrite, de uma artrite, desculpa. A urticária pode ter como raiz a nossa implicância sistemática com o próximo. Quantas vezes nós já ouvimos falar que o câncer pode ter início em ressentimentos profundos que nos devoram internamente? Todas essas explicações aqui, elas estão num livro de José Carlos de Luca, chamado Força Espiritual. Mas ele também nos diz que tudo isso, né? Então veja, podem causar, né? Nada eu disse aqui é causado por isso. Podem causar. Ele diz que tudo isso também pode ser tratado para nós voltarmos a viver plenamente. E o remédio é o perdão, a aceitação, a alegria e o amor. Porque nós morremos um pouco a cada dia com essas doenças, com a nossa maneira de ser, de viver, a nossa maneira de ver a vida. Sabemos que Jesus já prescreveu esses remédios para nos curar dessas doenças que nós mesmos causamos pela nossa maneira de ser. Jesus prescreveu tudo isso para a gente, todos esses remédios de amor, e ele está dentro de uma farmácia de graça, que nós temos acesso, que é o nosso coração. Está tudo lá guardadinho, perdão, aceitação, alegria e o amor. Basta nós procurarmos e querermos usar esses medicamentos que Jesus, com tanto amor e sabedoria, nos prescreveu. Nós também precisamos dos remédios aqui da medicina terrena, porém o remédio daqui, ele pode nos curar por fora, mas só o amor pode nos curar por dentro. Na música Iluminados, Ivan Lins diz assim: o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor junta os pedaços, quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado. O amor é tudo, tudo pode. Pode curar as feridas, acalmar os corações, buscar a vida que está sendo desperdiçada. O amor é tudo. Então a morte do corpo físico. Essa morte que nos separa dos entes queridos, que nos causa desespero e dor, que nos faz perder a fé, que nos faz às vezes brigar com Deus, pensando egoisticamente só na nossa dor, sem se importar o quanto o outro precisava dessa passagem. Por que a morte causa tanto sofrimento? Que nos faz pensar, por que eu não fui no lugar daquela pessoa, sem pensar que o outro também estaria sofrendo se ficasse aqui? Essa que achamos que não causamos, que nos leva ao desespero, que dói só de pensar que nós podemos perder alguém que nós amamos, porque nós achamos que estamos perdendo e nós achamos que não vamos ver mais. Que dizer se nos encontraremos um dia não ajuda, porque nós queremos nos ver agora, amanhã eu vou ver essa pessoa. E quando nós falamos, calma, nós vamos nos encontrar um dia, não cola, porque nós queremos tudo de imediato. Nada do que eu falar aqui vai amenizar a dor, vai fazer parar a nossa saudade, a tristeza, mas quem sabe vai confortar e nos ajudar a refletir que só Deus tudo sabe, que Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos e no momento que nós precisamos. Falamos que a morte, ela é só uma partida desse mundo para o mundo espiritual, certo? Nós falamos isso. E que nós continuaremos vivos como espíritos eternos que somos, certo?
E também nós precisamos saber que, por força dos sentimentos existentes entre nós e a pessoa que se foi, a pessoa que partiu, esses laços espirituais que nós formamos ao longo do tempo, eles vão ficar para sempre. E nada, a morte do corpo físico não é capaz de destruir esses laços. Essa ligação vai permitir que o nosso ente querido sinta a nossa saudade, o nosso amor, o nosso carinho, como também vai fazer com que ele perceba o nosso desespero e revolta, causando-lhe inquietação e amargura. E nós não queremos isso, né? Nós não queremos que essa pessoa que nós tanto amamos, que partiu, que deixou o corpo físico para seguir para a pátria espiritual, sinta a nossa saudade de uma maneira desesperadora. Imagina a dor daquele que se foi e em espírito nos vê chorando desesperadamente. Imagina a sua dor, como vai aumentar, às vezes até em estado de confusão mental, porque nem sempre o espírito consegue entender logo de cara o que está acontecendo. Às vezes ele fica lá no seu velório, vendo o que está acontecendo, sem entender direito o que aconteceu com ele. Imagina o quanto o nosso sofrimento, o nosso desespero, se nós não conseguirmos nos acalmar, quanto isso pode fazer com que esse ser querido se sinta pior, com que seja mais difícil ele se desligar do mundo material e seguir ao mundo espiritual. E quem ama deseja ver o ser amado alegre e feliz, não é? Então, o que nós podemos fazer para não piorar os sentimentos dessa pessoa que se foi? A desencarnação, ela é um processo lento e o espírito, logo depois da morte, ele ainda fica, em maior ou menor grau, com um certo nível de apego a tudo aquilo que ele teve, né? Então, nós precisamos respeitar essa experiência terrena que ele teve. Lembrar que a saudade, ela é natural, ela é humana. Então, assim, nem tenta combater a saudade, tá? Porque ninguém vai conseguir. Ela é natural, ela é humana. Mas nós precisamos evitar a revolta, porque a revolta vai dificultar e muito o processo de adaptação desse ser que retorna à pátria espiritual. Vai ser muito difícil para ele se libertar do corpo físico, se libertar dessa situação aqui da Terra para seguir o seu caminho em direção ao Pai. Ele será acolhido pelos amigos espirituais. De acordo com aquilo que ele foi, que ele fez, que ele passou, ele pode ir para uma das moradas da casa do Pai. Ele pode ir para lugares melhores ou lugares piores. Vai depender da evolução e do merecimento de cada um. Mas nós precisamos fazer com que essa passagem e com que esse acolhimento seja feita de uma maneira mais fácil, de uma maneira menos dolorosa para ele. Se nós pudermos nos controlar e não deixar que a saudade se transforme em desespero, nós vamos ajudar muito esse espírito a se desligar do corpo físico e seguir o seu caminho. Quando nós choramos, ficamos chamando o espírito, ele sente tudo isso e ele sofre. Nós precisamos permitir que ele possa seguir o seu novo caminho, em paz, em busca de refazimento, se deixar ser acolhido. E o que nós podemos fazer? Pedir a Deus que o acolha, pedir aos amigos espirituais que possam recebê-lo, de preferência levá-lo para o melhor lugar possível, que ele possa aprender, que ele possa refletir e que ele possa ser cuidado. Muitos vão primeiro para um hospital para ser cuidado pelo perispírito, e isso vocês podem ver no livro Nosso Lar. Muitos precisam dessa ajuda de um hospital, precisam desse acolhimento. É muito lindo estudar tudo isso, mas eu sei que nada vai tirar a nossa saudade. Mas nós não podemos ser egoístas pensando só no nosso sofrimento, sem permitir que o espírito descanse em paz. Vamos tentar nos unir em prece, pedindo a Deus de acolhimento.
Vamos pedir também a Deus que acalme nosso coração para que possamos ter fé e tranquilidade para passarmos por esse momento tão difícil. Nesse momento que nós estamos passando com essa pandemia, os velórios estão mais curtos, muito mais restritos. O que nós podemos aprender com isso também? Quem já passou uma noite no velório sabe o sofrimento que é. Sabe que em determinado momento você já não sabe mais nem o que você está fazendo lá. Às vezes esperando um parente que vem de longe se despedir. Se despedir do quê? Se despedir de um corpo? Por que não veio antes? Enquanto o espírito ainda estava encarnado, enquanto esse corpo ainda era habitado por um espírito, onde você pudesse se despedir, conversar, passar por momentos de paz e de alegria. Depois que a morte veio, a morte física, e que levou esse espírito eterno para a casa do Pai, não há o que se despedir mais de um corpo. Devemos respeitar as pessoas que pensam dessa maneira, mas nós também precisamos entender que se não há mais a possibilidade de um velório, algum motivo tem. Tudo isso que nós estamos aprendendo com essa pandemia, tudo isso que nós estamos passando por essa pandemia, precisa servir de aprendizado. E eu acho que um dos aprendizados é que esse velório, esperar para se despedir de um corpo onde o espírito já não está mais lá, ficar horas e horas, ficar uma noite inteira, já não faz mais tanto sentido quando nós entendemos que aquele corpo que está ali já faliu e não há mais nenhum espírito o habitando. Que muito mais importante é uma prece para que faça esse espírito se acalmar, entender o que está acontecendo e passar dessa para melhor, né? Voltar à casa do Pai. Esse é o motivo dessa passagem, voltar à casa do Pai. Eu sei que nós aprendemos, e isso faz com que a gente tenha tanto medo da morte. Nós aprendemos, e muitas religiões ainda pensam assim, que morreu, acabou. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Mas Deus, Pai de infinita bondade, acha mesmo que Ele faria isso conosco? Se nós, que somos tão imperfeitos ainda, damos outra chance para o nosso filho, por que Deus não nos daria outra chance? Será mesmo que Ele faria isso ser tão difícil assim? É por isso que o Espiritismo nos consola tanto, porque ele nos faz entender que a morte é só uma passagem e que a morte não é o fim. Chico Xavier, ele afirmou que os espíritos de luz, eles comparam o planeta Terra a um grande berçário com crianças dormindo. Essas crianças precisam acordar e deixar o berçário. É uma metáfora do crescimento espiritual, que consiste em abandonar os nossos aspectos infantis, controlando as tendências egoístas e encontrando satisfação em atender às necessidades do outro. E como diz Tom Jobim, vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só um coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Deus sabe que o nosso crescimento é aos poucos, porque Deus é amor e Deus sabe aquilo que nós precisamos. E Deus também sabe que nós não vamos conseguir isso de uma hora para outra. E Deus nos dá a reencarnação como um presente, uma nova chance. A reencarnação, ela não é só a prova da justiça de Deus, mas também a prova de seu amor e misericórdia. A reencarnação, ela nos concede novas oportunidades de refazer o que não deu certo, de reconstruir as amizades perdidas, de recuperar os afetos, de desenvolver potenciais adormecidos, esforçando-se no que foi omisso, deixar de viver como uma criança mimada, sair do berçário, que Chico Xavier disse que nós estamos. A reencarnação também é o grande perdão de Deus para com seus filhos, pois os erros que cometemos numa existência poderão ser reparados em outra,
jogando por terra as velhas concepções religiosas de castigos e penas eternas. A reencarnação é Deus nos dizendo: volte à terra, meu filho, e tente outra vez. Recomece de onde parou. Aprenda com seus erros. Progrida e seja feliz. Afinal de contas, nascer, crescer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. No livro de José Carlos de Luca, ele fala que essa frase, nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, está escrita no túmulo de Allan Kardec, em Paris, que nem se sabe de quem é a autoria, mas que é uma frase que espelha com fidelidade a riqueza de um dos princípios do Espiritismo. Como diz o poeta Raul Seixas, tenta outra vez, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tenta outra vez. Tente e não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Que nós possamos encarar a morte como uma nova tentativa, que nós possamos encarar a morte como uma separação temporária, que por mais difícil que seja entender que isso pode demorar, mas que um dia vai acontecer de nos encontrarmos novamente. Que nós possamos entender que a morte nada mais é que deixar esse corpo para trás e seguir em direção à casa do Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai, assim disse Jesus, e nós estamos voltando para uma dessas moradas. Que nós possamos ter fé, força e coragem para passar por tudo isso, para passar pela dor de uma separação, sabendo que a morte é só do corpo físico, porque nós somos espíritos eternos, voltando para a casa do Pai, depois de mais uma oportunidade abençoada de reencarnação, de aprendizado, de superação, e que Deus nos dê muita coragem para seguir a nossa vida e o nosso dia a dia, e que o Espiritismo sempre nos console, que os estudos evangélicos possam nos acalentar o coração, nos dar força para seguir a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.